tu tá pensando em se mudar para Amsterdã, alguma outra parte da Holanda, ou simplesmente tem curiosidade sobre o assunto, no vídeo de hoje eu vou te falar como que a gente conseguiu relativamente rápido um apartamento aqui em Amsterdã e também quanto que a gente paga de aluguel. Oi, eu sou a Michelle e recentemente me mudei para Amsterdã com o meu namorado e os nossos 2 gatos. Tem vários vídeos da mudança aqui no canal, um outro falando sobre o porquê que a gente escolheu a Holanda, mas no vídeo de hoje eu quero focar mais sobre o encontrar um apartamento em Amsterdã, que eu já posso adiantar, não é uma tarefa fácil. Assim como em outras cidades da Europa, inclusive em Berlim, na Alemanha, que era onde a gente morava anteriormente, a crise imobiliária é real e tá mais real do que nunca, então eu espero que todas as dicas que eu trouxer nesse vídeo e a minha experiência compartilhada te ajude aí, clareie um pouco as ideias e facilite a sua mudança e a sua procura por um apartamento aqui. A partir do momento que o Lucas aceitou a proposta de trabalho na Holanda e que ele avisou a empresa lá na Alemanha, começou a correr aí o período de aviso prévio, que no Brasil a gente sabe, na maioria dos lugares é de 30 dias, quando você quer sair de um emprego, você cumpre os 30 dias e sai. Na Alemanha são 3 meses, então a gente tinha aí, mesmo sabendo que ia vir pra Holanda, 3 meses pra ficar lá na Alemanha, cumprindo o aviso prévio do trabalho dele. E isso, por ser uma prática bem comum, a Holanda entendeu sem problema nenhum. Mas mesmo tendo esse período de 90 dias até a gente se mudar, eu já posso te adiantar que não vale a pena você começar a procurar um apartamento com tanta antecedência. Sendo que sempre que você for procurar um apartamento, é muito provavelmente para se mudar dali algumas semanas ou no próximo primeiro dia do próximo mês. A gente sabia que o Lucas precisava trabalhar, estar em Berlim até o dia 17 de maio, que daí sim seria quando o aviso prévio dele acabaria. Então a gente começou mesmo a procurar e colocar força nisso ali no finalzinho de abril, ou seja, umas 4 semanas até esse último dia que ele teria que ficar na Alemanha. Vale dizer que a gente teve acesso a um benefício que a empresa dele aqui na Holanda ofereceu pra gente e que eu posso dizer que mudou completamente a nossa experiência procurando por um apartamento aqui. É muito comum que empresas que contratam funcionários de outros países ofereçam um Relocation Package, que é uma série aí de benefícios ou simplesmente um valor em dinheiro para ajudar essa mudança para esse novo país ser um pouco mais tranquila, mais leve, também para ser uma desses pontinhos a se levar em consideração na hora de escolher por uma vaga de emprego ou outra em outra empresa que talvez não ofereça um Relocation Package tão bom. Isso acaba pesando ali e muitas empresas acabam ofertando esse tipo de pacote para ajudar nesse começo, nesse novo país. No caso da empresa do Lucas, o Relocation Package incluía um serviço de ajuda para procurar apartamentos, o que fez toda a diferença, porque tinha uma empresa que estava aqui em Amsterdã procurando os apartamentos pra gente, indo visitar os apartamentos, mandando vídeo enquanto a gente ainda estava lá em Berlim. Mas como eu falei no começo desse vídeo, não é uma tarefa fácil, então mesmo com essa ajuda dessa empresa, eu já tava ficando aqui, ó, ansiosíssima, porque era meados de maio. Ou seja, a gente terminaria lá o emprego 17 de maio, a gente queria se mudar aqui no começo de junho, era meados de maio e a gente ainda não tinha conseguido um apartamento. 13 de maio e a gente ainda não conseguiu um apartamento. A gente já se aplicou para vários, muitos deles não deram certo. A gente já se aplicou para muitos. Sei lá, mais de 40, 50. A gente conseguiu visitar 2. Na verdade, a empresa que tá lá na Holanda visitou pra gente. Olhando assim por vídeo era bem diferente das fotos, sabe? Tinha coisa faltando. Quartos que eram minúsculos na foto pareciam bem maiores. A gente quer muito ter um apartamento de 2 quartos para receber visita, nossos amigos, família, que é muito importante pra gente. E aí simplesmente eles falavam que tinha 2 quartos, mas o segundo quarto era minúsculo, não cabia mal uma cama de solteiro, sabe? Não entendo qual que é a vibe, e não só lá na Holanda, mas aqui na Alemanha também, tipo, das plantas serem tão ruins. Mas amanhã, dia 14, a gente vai ver um outro apartamento que a gente tá muito confiante. Na verdade, a gente tá, tipo, sonhando com esse apartamento. A gente espera muito que dê certo. Eu confesso que tá bem difícil, assim. Tá frustrante, tá
cansativo, sabe? Essa procura, mesmo, assim, muito gratos de ter essa empresa nos ajudando. Se não fosse isso, nem sei como a gente estaria procurando. Então a empresa do Lucas realmente tá sendo muito bacana em disponibilizar esse tipo de serviço pra gente conseguir procurar daqui, senão, sei lá, um de nós dois teria que já estar lá procurando e enfim. E a gente tá conseguindo fazer tudo à distância, né? Mas eu tô muito confiante pra esse de amanhã. Por mais que hoje eu só queira chorar, porque, juro, é bem estressante todo esse momento antes de preparo, planejamento, e faz parte, sabe? Já foi também pra vir pra cá, e tudo que é novo dá um frio na barriga. Mas eu volto aqui pra contar como que foi esse do dia 14 amanhã, que é quando eles vão visitar. E aí tem todo um processo, né? Se a gente gostar, a gente pede pra alugar, e aí provavelmente além da gente, muitas outras pessoas vão lá aplicar também, e aí meio que o cara que escolhe, baseado em coisas da cabeça dele. Ai, ai. Vai dar certo, vai dar certo. Torcendo. Como vocês puderam ver, eu tava cansada e super ansiosa, mas eu confesso que eu não sei o que seria da nossa procura de apartamento sem a Helosify, que foi essa empresa aí que a empresa do Lucas contratou pra nos ajudar nessa procura. A Helosify é essa startup muito moderna, que eu nunca tinha ouvido falar antes, mas que te ajuda aí, independente se você está em outro país, se mudando pra Holanda, não só pra Amsterdã, mas pra outras cidades da Holanda também, ou se você já tá na Holanda, mas precisa dessa ajuda pra procurar um apartamento, porque a gente sabe, independente se alguém já tá aqui ou tá vindo de fora, é sempre muito complicado e não é só uma exclusividade da Holanda, são de vários países da Europa, como eu comentei, por conta dessa crise imobiliária que tá rolando. E aí a Helosify tem esse aplicativo, onde no aplicativo a gente colocou alguns filtros do que a gente queria nesse nosso apartamento, tipo, uma região da cidade onde a gente queria morar, então de repente, não é o centro, porque no centro tinham casinhas mais antigas e aquela coisa vibes Amsterdã, mas que eram minúsculas e super caras, sem contar que tinha escada, assim, super íngreme, não fazia sentido, então a gente queria um apartamento moderno, até porque a minha rinite agradece, um apartamento que não fosse tão longe do centro, um apartamento que de repente fosse ainda em Amsterdã, mas a gente também se abriu a procurar em outras cidades, até porque são mais baratas se você morar nos arredores de Amsterdã. A gente muito queria 2 quartos para receber pessoas, para ter o nosso escritório, que tivesse um espaço de depósito lá embaixo, onde a gente pudesse deixar as caixas das coisas, as malas, coisas que a gente não usa aqui no dia a dia. É muito importante ter esse espaço ali da baguncinha, porque senão tudo vira um caos. Também tinha que ser um apartamento que aceitasse gatos. A gente tem 2, então ali já cortam vários filtros, assim, tipo, vários apartamentos talvez não apareceram pra gente nesse aplicativo porque não aceitavam pet, né? Então, se você tem pet, fica de olho e fica ciente de que sim, tem apartamentos que aceitam pet, principalmente aceitam mais gatos do que cachorros, porque dizem que os gatos são mais de boa pra cuidar, né? Tipo assim, limpeza do apartamento e tudo mais, mas as opções serão menores. E também que não fosse mobiliado, que a gente já tinha os nossos móveis, mas que tivesse a cozinha completa como esse. E a maioria dos apartamentos, quando você aluga aqui na Europa, vem pelo menos com a cozinha, mesmo que ele não seja mobiliado. E aí, menina, todos os dias a gente recebia notificação. Todos os dias, assim, vários momentos do dia a gente recebia notificações de apartamentos em diferentes lugares. A gente conseguia ver fotos do apartamento, em que região ficava, quantos metros quadrados, se tinha aquilo tudo que a gente queria mesmo. Os que a gente gostava, a gente acabava aplicando, mas alguns a gente aplicava pra fazer uma visita e dava certo, outros a gente aplicava pra fazer uma visita, mas o nosso perfil não batia e aí a gente não conseguia nem visitar o apartamento. Existem umas regras na Holanda de, por exemplo, você só poder alugar um housing corporation, que sempre que falava assim, vocês não podem visitar esse apartamento porque ele é uma housing corporation, eu ficava, tá, que é isso? E aí eu fui pesquisar, que é basicamente apartamentos só podem ser alugados por pessoas que já estejam morando na Holanda, por residentes, que tenham o seu BSN, que é como se fosse o CPF pra gente do Brasil, que tenham olerites de pelo menos 3 meses já morando aqui, ou seja, pessoas que já estão e que não são imigrantes que estão vindo de fora pra tentar começar a sua vida aqui no país.
A grande questão é que as house corporations, elas muitas vezes são bem maiores, são apartamentos maiores, mais novos e mais baratos. Então, sempre que a gente via algo muito bom, a gente pensava, deve ser uma housing corporation. Mas eu falava, não, vamos aplicar mesmo assim, depois eles nos avisam caso não dê. Porque é isso, você vai aplicando e aí você tem uma moça pra te ajudar dentro da Helloccify, que vai te falando, esse aqui não dá, Michelle, esse dá, esse aqui eu vou tentar e tal. Então, isso ajudou bastante. Mas também, para essas housing corporations, é bom ter em mente que muitas vezes eles são rígidos para lance de financeiro. Então, sei lá, você tem que ganhar 4 vezes mais do preço do seu aluguel para poder alugar uma housing corporation. Tem várias regrinhas assim que aí a gente acabava não se encaixando. Mesmo assim, a gente encontrou um apartamento que fez nosso coraçãozinho bater mais forte e a gente se aplicou e conseguiu marcar uma visita. Nesse print que eu vou deixar aqui desse lado, vocês conseguem ver o processo de oferta de um apartamento que isso aqui é uma tela do Helloccify, esse aplicativo que nos ajudou, essa empresa que nos ajudou na procura de apartamento. Então, a propriedade apareceu no aplicativo no dia 2 de maio, às 2h34. 2h44, 10 minutos depois que ele apareceu, eu pedi pra visitar. E é assim, você tem que, vem a notificação, você já olha, abria qualquer notificação, tava no meio de qualquer coisa na minha vida, era só olhando a notificação do Helloccify, porque quem, pede primeiro, quem manda primeiro, solicita primeiro, tem maiores chances. Então, 10 minutos depois eu estava lá pedindo pra visitar. Aí, passou uma meia hora, a visita foi marcada, conseguiram marcar a visita pra gente, e isso lá no dia 2 de maio. Só que a visita só foi marcada pro dia 14 de maio. Então a gente ficou ali do dia 12 dias, do dia 2 ao dia 14, esperando que essa visita acontecesse e torcendo para que esse fosse um apartamento que a gente queria. Nesses 10 dias, 12 dias, a gente visitou outros 2, detestamos. E aí, então, no dia 14, essa moça que estava nos atendendo, que estava aqui em Amsterdã, foi visitar essa propriedade às 11 da manhã. E 1h depois, 1h45 minutos depois, a gente já estava pedindo para alugar. Por quê? Porque ela veio visitar o apartamento e nos mandou um vídeo. Então, um vídeo assim, bem completo do apartamento e tal. E aí a gente pediu para alugar. Eu gravei partes desse momento de tensão. Hoje a gente recebeu o vídeo, daquele apartamento que eu comentei ontem pra vocês, 14 de maio hoje, e que a gente tava muito feliz e tal, realmente é muito bacana, o vídeo super legal, nossa, muito massa. Talvez, se eu conseguir, eu baixe o vídeo e coloque uns takes aqui. É realmente muito, muito legal, a gente se vê morando lá, eu acho que é muito disso, assim, você precisa olhar para aquele apartamento e pensar, putz, eu me vejo morando aqui, até porque é uma super mudança, e a gente quer estar o mais estabilizado possível. Assim, quando eu escolhi o meu estúdio aqui pela primeira vez, ainda quando eu tava no Brasil e ia me mudar pra Berlim, eu falei, que legal, isso parece simpático, vai ser bacana e tudo mais. Eu queria sentir isso também me mudando pra Holanda. E a gente gostou muito desse apartamento, a gente aplicou, mas pra aplicar a gente teve que mandar alguns documentos, tipo o contrato de trabalho do Lucas, o comprovante, assim, como é que fala? Recibo de salário, assim. Faz muito tempo que eu não sou CLT. Então, eu realmente não esqueci, aqui eles chamam de pay slips. E o landlord escolhe conforme o que tá na cabeça dele. Fui com a cara desse aqui, vou pegar. Então é isso. Conseguimos o apartamento, nem acredito. A gente aplicou ontem e já veio a resposta hoje, o que foi muito rápido. Eu fiquei bem surpresa, mas eu tô muito feliz porque é exatamente o apartamento que a gente queria. Caraca, sabe? A nossa primeira aplicação, assim. Então, foi muito bom. Demorou muito tempo pra gente achar, mas foi muito bom. É louco, assim, você pensar que você tem uma casa lá em outro país, agora a gente vai assinar o contrato e fazer o resto das coisas, mas, que você não conhece, sabe? Que você viu só em Google Imagens, no Google Maps, e que você tenta se imaginar lá. Eu fico, abrindo as fotos e olhando o vídeo de novo pra tirar print e pensar onde que vai cada móvel, que tipo de móvel a gente precisa e essas coisas todas. Sim, o apartamento que a gente pediu pra alugar e que eu tava nervosíssima, sofrendo, segundo essas imagens que vocês acabaram de ver, é esse aqui que a gente tá morando. A gente sentiu que ele seria nosso e aqui estamos.
A minha ansiedade, eu confesso, fez parecer que levou muito mais tempo. Eu tava, tipo assim, sofrendo e um dia parecia uma semana. Mas, ouvindo outras histórias de vocês, principalmente depois que a gente falou que se mudou pra cá e tal, muita gente veio, como que você conseguiu tão rápido? Porque eu levei sei lá quanto tempo e tal. Então, na verdade, eu acho que, assim, se a gente começou a aplicar lá pelo dia 25 de abril e conseguir um apartamento no dia 14 ou 15, é bem rápido. E outro ponto é que a gente nem tava na Holanda e já tinha conseguido nosso apartamento, né? Tudo graças a Hellocify, que foi lá, visitou, mandou vídeo, falou com o proprietário, tipo, eles tomam conta toda desse processo mesmo, isso, tipo, maravilhoso. Mas vou falar aqui que mesmo se você contratar o serviço da Hellocify para te ajudar, que faz toda a diferença, eu acho que ainda a gente fez algumas coisas extras que nos ajudaram bastante a conseguir esse apartamento mais rápido. Quando a gente aplicou para esse apartamento, a gente escreveu uma carta falando quem nós éramos, falando dos nossos gatos, a gente anexou algumas fotos nossas juntos. A gente também fez um vídeo de 1 minuto, assim, os dois meio travados, falando: oi, tudo bem? Meu nome é Michelle, meu nome é Lucas. A gente tá se mudando de Berlim, vamos pra Amsterdã, adoraríamos ficar no seu apartamento. Somos um casal jovem que gosta disso, gosta daquilo, a gente gosta de cozinhar, a gente gosta de viajar, a gente tem 2 gatos, a gente mostrou os gatos. Fazer um vídeo ajudou bastante. E a gente também topou pagar 100 euros a mais do aluguel que o cara tava pedindo. E esse é meio que uma coisa chata da Holanda, que é essa coisa de leilão, que passou a ser meio que popular entre esse mercado imobiliário aqui do país a partir do ano de 2022, porque as pessoas começaram a fazer esse leilão de tipo, eu dou mais, eu dou mais, eu dou mais, pra ficar com o apartamento, porque tem tanta gente querendo o mesmo apartamento que é até indicado que você oferte mais, tipo assim, 50 a 100 euros a mais do que o proprietário tá pedindo. Então, como a gente tinha gostado mesmo desse apartamento, já tava desesperado que a gente não tava com o apartamento até dia 15 de maio, 14 de maio, a gente falou, não, vai, 100 euros a mais, é o que a gente consegue, tomara que dê certo e é nóis. E também, acho que uma coisa muito importante é que o contrato de salário do Lucas, o contrato de trabalho, o salário que ele recebe anualmente é maior do que a média recebida aqui na Holanda. Então isso também faz com que o landlord, o proprietário, se sinta mais confortável, né, em deixar a gente morar aqui. Afinal de contas ele pensa, não, o cara tem um salário bom, ele não vai deixar de pagar o aluguel. Aqui você precisa comprovar que o seu aluguel não ocupa mais do que 1/3 do seu salário, porque eles levam isso muito em consideração, do tipo, quanto que esse cara ganha para quanto que ele vai pagar por aluguel. E se você for dividir o apartamento, né, o aluguel com alguém, aí você tem que trazer esse contrato de trabalho dessa outra pessoa também que vai estar morando com você, para daí eles somarem as rendas e ver se faz sentido, se realmente o preço de aluguel vai estar ali até 1/3 da renda que essas duas pessoas ganham juntas ou não. Então isso é uma dica para ficar ligado, até para você não se frustrar, sabe? De às vezes tá procurando aluguéis muito altos, mas mesmo se aplicando, talvez se o seu contrato de salário, de emprego não seja tão bom assim, o salário, talvez eles nem aceitem. Para vocês entenderem, aconselham que se o seu contrato anual, né, o seu salário anual for menor do que 60 mil euros aqui em Amsterdã, é melhor que você procure mesmo ao redor, nas cidades ao redor, tipo Amstelveen, Diemen, Zaandam e outras cidadezinhas que ficam ao redor, que a gente inclusive também deu uma olhada. Se for menor do que 50 mil euros por ano em Rotterdam ou em Haia, que são outras cidades grandes também da Holanda, eles também recomendam que você procure ao redor dessas cidades maiores, ou em grupos de Facebook ou em sites direto com o proprietário. Quando você tem uma empresa ali mediando ou, sei lá, uma imobiliária e tal, é muito comum que eles já barrem ali quando eles olharem o contrato de trabalho. Tô com o meu computador aqui, eu vou abrir alguns sites que são lugares mais populares para você encontrar quartos ou propriedades diretamente com os proprietários, como por exemplo essa Kamernet, que você tem que pagar uma mensalidade para usar ela, mas que tem aí oferecendo quartos e também algumas propriedades. Se você vem como estudante ou se você quer só alugar um quarto dentro de um apartamento, eu acho que é mais nesse tipo de site que você vai encontrar. Assim como também o Direct Wohnen, que é gratuito e você também fecha direto com o proprietário, ou
ou esse Amsterdam Apartments for Rent, que é um grupo no Facebook que está sempre ofertando quartos. Tem alguns apartamentos que aparecem lá, mas na maioria das vezes é quarto e direto com o proprietário. Então pode ser que, dependendo aí do quanto é o seu contrato de trabalho, o salário anual, ou como que você tá vindo para a Holanda, se é para estudar, enfim, fazer um mestrado, talvez essas opções sejam mais assertivas. Agora, uma coisa séria, nesses lugares onde você não tem o respaldo de uma empresa, como a gente teve para procurar um apartamento pra gente, quando você trata direto com o proprietário, quando você olha anúncios no grupo de Facebook, pode ser que você caia num golpe. É muito comum, infelizmente, golpes nesse sentido acontecerem. E aí eu entendo que você, tipo, tá sonhando com aquilo, você quer muito um apartamento, você tá meio que desesperado, meu Deus do céu. E aí como que você faz, né? Você pensa, vou aqui mandar um dinheiro porque assim eu garanto a minha vaga. Não faça isso, começa por aí. Nunca pague adiantado nada, por mais convincente que a pessoa seja, por mais bacana que ela seja. Não, aqui já reservei pra você e tal. Não faça isso, só paga alguma coisa depois que o contrato for assinado pelas duas partes e que você tiver com as chaves. Você também pode conferir as informações desse proprietário, informações sobre ele, se ele é uma pessoa, né, uma boa índole, se ele realmente tem essa propriedade, enfim, nesse site aqui que se chama Cadastre.nl. Vou deixar na tela. Confere lá, coloca o nome do fulano, da fulana e vê primeiro se faz algum sentido. Agora, voltando para o nosso caso, quando o proprietário aceitou a nossa oferta, viu lá nosso vídeo, nossa carta, nossas fotos, foi com a nossa cara, ainda viu que a gente botou 100 euros a mais de aluguel todos os meses, ele falou, não, né, vou dar para esse casal aqui, esses dois gatos, eu acho que eles merecem. E aí a Helloify nos enviou aí a primeira versão desse contrato, que é um contrato em holandês, mas que a Helloify te manda também um PDF em inglês para você entender o que você está assinando. E esse contrato de aluguel, ele precisava se encaixar em um dos 3 tipos de contrato de aluguel que existia aqui na Holanda durante a época que a gente estava fazendo isso. A gente fez, né, entrou aqui no finalzinho de maio de 2024, mas agora a partir do dia 1º de julho de 2024, então bem recente, muitas regras mudaram, muito porque os proprietários estavam simplesmente aumentando demais o aluguel, renovando contrato com diferentes inquilinos a cada 2 anos para poder ter essa liberdade de aumentar o aluguel o quanto eles queriam. E agora o governo tá barrando um pouco isso, muita coisa mudou, tem uma coisa de pontuação no meio. Eu vou deixar um link aqui na descrição, caso você queira saber um pouco mais sobre isso. Eu não sei explicar perfeitamente, mas eu sei que muita coisa mudou, só que quando a gente fechou o nosso contrato, existiam 3 tipos. O A, que é um contrato geralmente de 1 ano, mas, sabe, temporário, assim, que eles chamam, muito provavelmente num apartamento mobiliado, que é mais pro proprietário ali te conhecer um pouco, antes de te dar um contrato indefinido, então ele quer que você fique esse 1 ano e aí depois ele decide se ele quer renovar com você ou se ele vai mudar e colocar outro inquilino ali dentro. Tem o tipo B, que é um contrato que dura até 24 meses, né, 2 anos, e depois também o proprietário pode pedir pro inquilino sair, ou o inquilino também pode pedir para sair. Tem ali acho que uns 2, 3 meses de aviso prévio para um avisar o outro, mas caso nada, né, tenha sido avisado, esse contrato meio que vai se renovando. E tem o tipo C, que é um contrato que ele é de 1 ano, na maioria das vezes, mas ele pode sim ser prorrogado por mais 1 ano, 2 anos, né, tempos definidos, conforme você estiver gostando do lugar, ou o proprietário estiver gostando de você e tal. O nosso é tipo C, então a gente entrou sabendo que ele vai daqui de maio de 2024 a maio de 2025, mas que a gente pode renovar lá no começo do ano que vem. A gente já pode avisar o proprietário que a gente quer ficar mais, ele pode também renovar pra gente e tal. E aí, como eu comentei, a Helloify mandou então esse primeiro contrato pra gente ver se tava tudo certo e tal, mandou pro proprietário, o proprietário assinou, a gente foi a nossa vez de assinar, a gente pôde assinar online mesmo, uma facilidade, menina. Mas vem uma parte chata, né, porque tava tão bonito, tá tudo tão assim, nossa, que beleza, alguém foi lá, visitou pra gente, a gente não precisou sair daqui, a gente não se preocupou em ficar visitando, nossa, que maravilha. Mas pera lá, quando você assina o contrato, você também vai tirar muito dinheiro do seu bolso. Quando você assina, você precisa pagar o primeiro mês de aluguel e também o calção, que costuma ser aí 2 ou até 3 meses de aluguel que você tem que pagar
ali. E isso não é só da Holanda, é de todo lugar da Europa. Às vezes é um aluguel, às vezes são dois. Na maioria das vezes são dois, às vezes pode chegar até 3. Que é essa grana aí que o proprietário vai manter parada, acredito eu. E que no final do contrato ele te devolve esse dinheiro, mas pode existir alguns descontos caso você não deixe o apartamento no estado que você encontrou. Então, por exemplo, se ele não quiser o nosso piso, a gente vai ter que tirar o piso todo, porque o piso foi uma coisa que a gente botou. Se a gente pintar uma parede de vermelho, a gente vai ter que pintar de branco de novo antes de entregar o apartamento. Caso contrário, ele vai subtraindo aí desse calção que a gente deu de 2 meses de aluguel, se eu não me engano. E ele vai subtraindo e aí a gente vai recebendo esse calção de volta menor do que a gente pagou. Então a gente teve que pagar, a gente pôde entrar aqui a partir do dia 23 de maio, então a gente teve que pagar esse finalzinho de maio, do dia 23 ao dia 30 de maio, sim. E também o aluguel de junho inteiro antes, com antecedência, para entrar no apartamento, além do calção que foi de 2 aluguéis. Então foi uma bordoada que a gente tirou da nossa conta e botou na conta do landlord. Sobre o lance do piso, né? Como eu comentei, a gente colocou, já falei isso, mostramos também em outros vídeos. A gente criou um apartamento com piso, lógico. A gente não pensou que isso fosse um gasto de primeira mão, assim. Por isso que é muito importante se planejar financeiramente para fazer qualquer mudança, seja de um país para outro dentro da Europa ou de um apartamento para outro na mesma cidade, sabe? É muito dinheiro que vai em começos de contrato, quando você precisa chegar no apartamento, colocar iluminação, colocar piso e tal. Definitivamente foi um gasto que no primeiro momento a gente não contava, mas depois que a gente foi vendo as opções, que era muito comum vários novos não terem piso e tal, a gente falou, tá bom, vamos lá, a gente compra esse piso, manda alguém instalar, vai dar tudo certo. Até a gente ver quanto que custa pedir para alguém instalar o piso. Pensa que o piso, o metro quadrado ali, foi tipo uns 9 euros o metro quadrado do piso. A instalação por metro quadrado de um piso é de 11 euros. Então ia ficar mais caro, né? A mão de obra fica tipo assim, o dobro do que a gente pagou pro piso. E só o piso, só o material que a gente usou, piso, manta, algumas ferramentas, rodapé, etc., já deu 1.600 euros. Então se a gente quisesse comprar esse material e pedir para alguém instalar, ia sair uns 4.000 assim, fácil. Por isso que a gente instalou e a gente já falou sobre isso em outros vídeos e foi um pesadelo, mas está aí, belíssimo o piso. E se a gente tiver que sair no ano que vem e já ter que tirar esse piso, eu vou ficar muito chateada. Mas o bom foi que, como a gente conseguiu o apartamento um pouco antes, né, de maio terminar, o Lucas conseguiu vir, ele conseguiu começar a instalar, tipo, iluminação, água, esgoto, falar, né, botar tudo no nome dele, energia, etc. E também instalar o piso, também conseguiu vir aqui receber, então, a galera da Velocify, a menina que nos atendeu e uma outra pessoa veio aqui, entregou as chaves, mostrou todo o apartamento, mostrou também lá embaixo o depósito, um pouco da região, foi super legal. O Lucas pegou uma cópia do contrato para ele e aí o apartamento já era nosso. Uma coisa importante dizer que nem todo mundo sabe é que você tem até 2 semanas depois que você entra no apartamento para falar para a imobiliária, no nosso caso para a Velocify, pro landlord e tal, que existe uma coisinha ou outra errada aí, sabe? Se você percebeu que o forno não tá funcionando direito, máquina de lavar louça, ou que tem uma mancha na parede, ou que algo tá quebrado e não foi você que fez, tira foto, eu tiro foto de tudo, documento tudo, mando pra imobiliária, deixo isso, sabe, num e-mail, pra eles falarem, beleza, estamos cientes. E aí quando você sai, se eles reclamarem daquilo, você fala, não, já tava aqui quando eu entrei, não vai deduzir isso do meu calção. Devolve meu calção. Eu aqui pensando no meu calção, que é uma poupança forçada, né? Tá lá com sei lá quantos 1.000 euros parado, que uma hora vai receber de volta, mas daí a gente vai ter outro calção pra pagar. É o ciclo vicioso da vida do imigrante. Então, recapitulando alguns pontos, né? A gente levou aí, desde o momento que a gente viu o apartamento, até fazer a visita, pegar o apartamento, falar que a gente quer, mandar oferta, conseguir contrato, assinar, de 2 a 3 semanas mais ou menos. Isso eu achei bem rápido, foi tudo muito rápido e acho que muito por conta de todos aqueles tópicos que eu falei, né, da gente ter se empenhado no nosso perfil, do salário do Lucas ser um salário bom e, enfim, todas essas questões. Importante lembrar, o proprietário sempre vai exigir pelo menos uma renda bruta de 3 vezes o aluguel, então dá uma olhada aí em quanto que vai ser o seu salário. Meu salário é de 3.000 líquido todos os meses, então o meu aluguel tem que ser de no máximo
1.000 euros. Em Amsterdã, por exemplo, a média de aluguel fica entre 1.700 e 1.800 euros. Alguém que recebe um salário de até 60 mil euros no ano vai ter aí uma concorrência muito maior e talvez enfrente aí mais dificuldades na hora de alugar um apartamento. Pode ser que essas 2, 3 semanas que a gente teve para resolver tudo se estenda para 4, 6 semanas. Lembrando também que se você colocar um pouquinho mais de dinheiro, 50 euros que seja ali no seu aluguel, suas chances aumentam um pouco. Nesses casos, quando o aluguel, por exemplo, em Amsterdã ou nas cidades grandes, né, Rotterdam, Den Haag, estão muito altos, procura em bairros e em cidades próximas, que tem uma conexão fácil pro seu trabalho. Enfim, a gente ficou olhando muito isso, assim, de colocar no Maps o endereço do trabalho do Lucas e todos os apartamentos que a gente queria ver, para ver se era muito longe, se fazia sentido, se de transporte diminuía bastante o deslocamento, se seria cansativo. Então isso é bem importante de levar em consideração. E aí nessa busca, quando a gente ainda estava fazendo, de entender assim, mas aonde a gente quer morar, qual região e tal, a gente descobriu que o governo tem aí um score, uma nota para cada região da cidade, e também no site oficial tem como você ver um mapa mostrando assim quais que são os lugares mais seguros, menos seguros, através das cores, né? Se tá laranja é um pouco mais, uma criminalidade um pouco menor, se os verdinhos são lugares mais seguros, residenciais, pacíficos. Então é aquela coisa mesmo de onde tem mais gente, onde tem mais turista, que vai mudar bastante a sua experiência morando aqui. Acho que o lugar que você escolhe morar em Amsterdã e região muda muito a tua experiência. Mas agora vamos pro preço do aluguel, que eu sei que você ficou até este momento do vídeo pra saber. Se você tá aqui ainda, deixa um like, segura minha mão que eu tô quase terminando. O anúncio tava pedindo 1.800 euros para este apartamento aqui de 90 e poucos metros quadrados, 2 quartos, sacada, numa região legal, com várias coisas ao redor e tal. O nosso apartamento lá de Berlim estavam pedindo 1.500 agora, era só um quarto. Se você viu aqui os vlogs anteriores, você sabe do apartamento que eu tô falando. Se não, se você é novo, pode se inscrever e também dar uma olhadinha, uma maratonada nos últimos vídeos, que tem também mostrando como que era esse nosso apartamento em Berlim. Então a gente pensou, bom, de 1.500 para um quarto para 1.800, 2 quartos, e a localização e tudo que a gente tem, tá ok, né? É a média de Amsterdã, 1.800. Mas aí a gente foi lá e falou, não, vamos botar mais 100 para garantir. Então a gente paga 1.900 euros por mês para morar neste apartamento. Mas este é o aluguel. Além disso, a gente tem algumas outras taxas, como o condomínio, a limpeza, né, que é feita mensalmente, aí coloca mais 50 euros aí neste aluguel. A coleta de lixo, só que ela é paga anualmente, a gente ainda não precisou pagar porque é todo março. E o esgoto também, que é pago anualmente, que vai cobrar lá em março também. Além disso, outras contas mensais que não estão inclusas neste valor do aluguel são água, internet, energia, o aquecimento, né, que ele pode ser elétrico, de água quente, ou a gás, e o a gás costuma ser mais barato. Mas o valor de cada coisinha eu vou deixar para um próximo vídeo falando sobre custo de vida aqui. Aqui pelo menos eu falei sobre o nosso valor do aluguel, para vocês terem uma noção, até se você tá procurando. Já conhece nosso apartamento de outros vídeos e tal, vai entender mais ou menos o preço das coisas aqui. Mas eu quero fazer um vídeo futuramente falando aí sobre o custo de vida de morar em Amsterdã, até entendendo, né, porque esse primeiro mês ele foi bem caro para nós. A gente teve calção, teve aluguel de Berlim, que ainda tinha contrato aqui para pagar, então foi um caos. Agora, né, a partir de julho, agosto, setembro, a gente vai começar a ver realmente quando e quais serão os nossos gastos reais morando aqui, e aí eu compartilho com vocês no futuro. E sobre a Helloify, eu vou deixar o link deles aqui na descrição para você conhecer melhor. Se tu tá vindo para Holanda, se tem um Relocation Package na tua empresa, e se eles não colocam o Helloify, mas te dão uma grana, eu acho que vale muito a pena você falar diretamente com eles. A Helloify, ela trabalha direto com empresas, né, tipo que nem a empresa do Lucas que contratou eles para nos ajudar, mas também ela trabalha diretamente com você, comigo. Então se eu quisesse fechar direto com eles, funcionaria também. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês marcarem um call. Acho que esse primeiro call a gente também teve, é gratuito, eles explicam como funciona, como é que vai ser o processo. Então, de fato,
ajudou demais e mudou completamente a nossa experiência de procurar um apartamento aqui. Eu não sei como seria se fosse diferente. Agora, se você chegou até este ponto do vídeo, comenta um emoji de um prédiozinho, de um apartamentozinho, pra eu saber que você chegou. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tá inscrita, que eu falo sobre minha vida morando na Holanda e também muitas outras coisitas mais, vlogs de rotina e viagens. E também deixa o seu like pra eu saber que você gostou desse conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!